Olá, ouvintes! Aqui quem vos fala é a sua contadora de história. É a terceira vez que eu estou tentando gravar esse vídeo. O meu vizinho aqui resolveu fazer uma faxina em casa. Me desculpem o barulho do fundo, tá? Me perdoem. Hoje vou contar uma história quentíssima. Acabou de chegar em minhas mãos. Acabou de sair do forninho. É uma história sobre caminhoneiros e lobisomens. Eu recebi algumas, então eu vou colocar em ordem elas, tá bom? Já aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like. Seu like é muito importante para nós, porque seu like ajuda a fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas. De repente, existem várias pessoas que gostam desse conteúdo. O seu like faz esse volume acontecer, tá bom? Muito obrigado, fiquem à vontade e vamos de relato. Encontro com caminhoneiros e lobisomens. Em uma estrada deserta, cercada por florestas densas e montanhas sombrias, João, um caminhoneiro experiente, estava em sua longa jornada noturna. Ele gostava do silêncio da noite, do ronco constante do motor e da companhia solitária da estrada. Fazia esse trajeto há anos, transportando cargas pelo interior do Brasil, conhecendo cada curva e posto de gasolina no caminho. Naquela noite, porém, algo parecia diferente. A lua cheia pendia baixa no céu, iluminando a estrada vazia com uma luz prateada e inquietante. O rádio, que sempre tocava suas músicas sertanejas antigas, começou a chiar e todas as estações pareciam dominadas por um silêncio profundo, quase sobrenatural. João tentou sintonizar várias vezes e sem sucesso. Foi então que ele avistou no meio da estrada uma figura alta e corpulenta. Pensando que era alguém com problemas ou até mesmo um animal, ele diminuiu a velocidade, já se preparando para parar o caminhão. Conforme se aproximava, percebeu que aquilo não era humano. A criatura tinha formato de um homem, mas era muito maior, e sua pele brilhava à luz da lua. Seus olhos vermelhos reluziam no escuro, e seus dentes enormes e afiados brilhavam enquanto rosnava baixo. Era um lobisomem. João freou bruscamente o caminhão, derrapando um pouco na estrada deserta. O coração de João disparou. Ele havia ouvido várias histórias de criaturas que habitavam as regiões mais isoladas, mas sempre achara que eram apenas lendas. Afinal de contas, os caminhoneiros gostam de histórias assim. Cansados demais de pensar com clareza, pelas noites sem sono, eles viam algo sempre diferente na estrada. Às vezes era a própria imaginação, mas agora, uma lenda dessas estava bem diante dele, real e faminta. Sem hesitar, João acelerou. O motor roncou alto enquanto o caminhão avançava. O lobisomem correu ao lado da cabine com uma agilidade impossível a um humano. Seus olhos fixos em João, que lutava para manter o controle do veículo. A criatura saltou, golpeando a lateral do caminhão com uma força monstruosa, fazendo a lataria tremer. João não sabia se conseguiria despistar o monstro por muito tempo. Desviando o olhar do painel, ele viu o tanque de combustível quase vazio. Precisava de um plano rápido. Avistou uma curva fechada à sua frente e decidiu se arriscar.
Quando chegou à curva, ele virou o volante com toda a força, fazendo o caminhão inclinar perigosamente. O lobisomem, não preparado para o movimento brusco, perdeu o equilíbrio e rolou pela estrada. João então acelerou, aproveitando o movimento de vantagem, mas o motor do caminhão começou a engasgar. O caminhão estava ficando sem combustível e o posto mais próximo estava a quilômetros de distância. Sem escolha, ele parou o caminhão em um acostamento, saindo rapidamente da cabine e pegando a única arma que ele tinha, um velho facão que usava para emergências. O lobisomem furioso já estava se levantando ao longe, com os olhos brilhando de ódio. João correu para a parte de trás do caminhão e se preparou. Ele sabia que não tinha muito tempo. O uivo da criatura ecoou na noite, e a floresta ao redor parecia ter parado para assistir o confronto. A fera avançou, saltando sobre João com suas garras afiadas, e rolou para o lado, desviando do ataque por um triz, e desferiu um golpe com o facão. A lâmina cortou a pele dura do lobisomem, mas não foi o suficiente para deter a criatura, que se virou com um rosnado aterrorizante. João recuou, ofegante. A luta parecia perdida, mas então ele percebeu algo. A luz da lua estava começando a desaparecer por trás de nuvens grossas que avançavam rapidamente. Ele sabia que as lendas diziam que a transformação do lobisomem dependia da lua cheia, e sem ela, a criatura poderia enfraquecer. O lobisomem avançou novamente, mas dessa vez seus movimentos estavam mais lentos. João aproveitou a chance e, com um único golpe, desesperado, cravou o facão profundamente no peito da criatura. O monstro urrou de dor, recuando cambaleante, antes de cair no chão ofegante. Enquanto as nuvens cobriam a lua, a forma monstruosa do lobisomem começou a se transformar. Diante dos olhos de João, a fera voltou à forma humana. Um homem que ele reconhecia vagamente. Alguém que ele já tinha visto em um dos poços de gasolina ao longo da estrada. Um caminhoneiro como ele. Chocado e sem fôlego, João observou o homem à sua frente, agora inconsciente e ferido, mas vivo. A estrada ficou em silêncio mais uma vez, e a lua desapareceu por completo. João, ainda temeroso, voltou para o caminhão, sabendo que aquela não era sua última vez que cruzaria com o sobrenatural, no longo de suas viagens. Olá, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias. Hoje, cheia de novidades. Um rapaz me passou o seu relato. Ele só pediu para ser chamado de Jorge. Mas ele não passa o relato na primeira pessoa. Mas então, eu vou ler do jeitinho que ele passou. Tá aí, tá de bobeira? Por favor, esquece seu like. Deixa sua inscrição no canal. Prometo que eu não vou te incomodar. Todas as histórias que nós passamos aqui é recebida, ou às vezes a gente está conversando com uma pessoa, ou ela deixa aqui no comentário. É bem interessante. É bem misto a maneira com que as histórias chegam até a gente. Mas chegam, são todas histórias contadas de terceiro. A minha família deixa também as histórias dela, que é bem interessante também. Ó, já disparei a falar. Vamos ao que importa. Sentem-se confortavelmente. Liga
o volume no alto, que é um relato tranquilo. Relatos de caminhoneiro que encontraram com o lobisomem. Caso Jorge. Jorge era um caminhoneiro experiente que passava a maior parte das suas noites dirigindo pelas estradas escuras e desertas do interior do país. Naquela noite, a carga era longa e o trajeto isolado. Uma rodovia cercada por duas matas densas que pareciam intermináveis. A lua estava cheia, especialmente brilhante, lançando sombras escuras distorcidas no asfalto, o que fazia com que Jorge se sentisse desconfortável, embora tentasse afastar a sensação de que estava sendo observado. A uma certa altura, ele avistou algo ao longe, parado no meio da estrada. Primeiro, pensou que fosse um animal, mas ao se aproximar percebeu que era algo muito maior. Seu coração disparou ao ver a figura, uma criatura bípede, de pelo grosso e olhos que brilhavam com um vermelho intenso. Ela tinha garras afiadas e presas que reluziam sob a luz do luar. Era um lobisomem. Jorge pisou no acelerador, na esperança de espantar a criatura. Mas, para seu terror, o lobisomem não se afastou. Em vez disso, lançou-se em direção ao caminhão, saltando de uma velocidade surpreendente e aterrissando sobre o capô. Jorge ouviu as unhas arranhando o metal e o vidro do para-brisa começou a rachar, enquanto a criatura batia com garras na tentativa de entrar. Sim, na tentativa de entrar. Desesperado, Jorge puxou o volante para os lados, tentando fazer a fera cair. O caminhão balançou perigosamente na estrada, o pneu cantando, mas o lobisomem continuava firme, olhando para Jorge com seus olhos flamejantes, como se quisesse arrancar sua alma. Com o coração disparado e o pânico tomando conta, ele lembrou do revólver que guardava embaixo do banco para situações de emergência. Com uma mão no volante e a outra segurando o revólver, Jorge deu um tiro certeiro. Um tiro certeiro que atravessou o para-brisa e atingiu o lobisomem. A criatura soltou um uivo terrível, um som que fez a espinha de Jorge se arrepiar, mas não caiu. Em vez disso, arrancou o para-brisa quebrado e tentou entrar na cabine. O lobisomem estendeu a mão e Jorge sentiu as garras roçando seu braço. Em um último ato de desespero, Jorge lançou o caminhão para fora da estrada, jogando-o contra uma árvore. O impacto foi violento e George desmaiou. Quando ele acordou, estava preso no destroço, com sangue escorrendo de um corte na testa. Olhou ao redor e não viu a criatura. Pensou que talvez tivesse morrido no impacto, mas, antes que pudesse se sentir aliviado, ouviu passos pesados do lado de fora do caminhão. Com dificuldade, Jorge virou a cabeça e viu o lobisomem se aproximando lentamente, o olhar faminto e os dentes à mostra. Jorge fechou os olhos, esperando pelo fim, mas de repente, um som de sirene ecoou ao longe e as luzes piscantes de uma viatura apareceram. O lobisomem parou, lançou um último olhar para Jorge e desapareceu na mata. Quando os policiais o encontraram, Jorge estava em estado de choque. Contou a história para eles, mas ninguém acreditou. Disseram que deveria ter batido com o caminhão ao desviar de um animal e que o choque causou alucinações. Contudo, enquanto o rebocador retirava os destroços do caminhão, um dos policiais encontrou algo no para-choque. Um tufo de pelos grossos e cinzentos, sujos de sangue.
Desde aquela noite, Jorge nunca mais dirigiu em noites de lua cheia, porque sabia que, em algum lugar na estrada, o lobisomem ainda estava à espera, esperando por uma vingança ou pela próxima vítima. Esmeralda e o lobisomem. Na vastidão de uma planície europeia, cercada por montanhas e florestas densas, vivia um antigo clã cigano, conhecido por suas tradições e habilidades místicas. Entre eles, destacava-se Esmeralda, uma jovem cigana de beleza incomparável, com longos cabelos negros que brilhavam sob a luz da lua e olhos verdes que pareciam refletir a sabedoria de séculos. Ela era conhecida por seu talento com a cartomancia, por suas premonições e pela ligação profunda que tinha com o mundo espiritual. Esmeralda vivia com seu clã, viajando de uma cidade a outra, lendo a sorte dos camponeses e dançando ao redor da fogueira e celebrando os mistérios da vida e da natureza. Sua vida era simples, mas carregava de simbolismos e segredos. Ainda assim, seu coração ansiava por algo mais, algo que ela não conseguia identificar nas visões ou nas cartas. Havia um vazio em seu peito, um chamado distante que ecoava nas profundezas de sua alma. Tudo mudou na noite de um solícito de um inverno, quando seu clã montou acampamento perto de uma antiga floresta, chamada Floresta Negra, em volta de lendas de criaturas e espíritos sombrios. O clã evitava aquela região, mas as estrelas indicavam que aquele era o local do destino. E Esmeralda, com seus dons, sentiu uma energia poderosa no ar. Algo estava para acontecer. Enquanto os ciganos celebravam ao redor da fogueira, Esmeralda sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Seus olhos fixaram-se na borda da floresta, onde uma figura solitária emergia das sombras. Alto, musculoso e envolto de um manto preto, o homem parecia carregar o peso de um segredo antigo. Seus olhos, de um amarelo intenso, brilhavam à luz das chamas, e por um instante os olhos dos dois se encontraram. O tempo pareceu parar. Esmeralda não sabia quem era ele, mas algo ao seu interior o alertava sobre o perigo, embora, estranhamente, ela não tinha medo. Pelo contrário, seu coração acelerava com uma emoção que ela jamais havia experimentado. O homem se aproximou, mas não cruzou o círculo sagrado da fogueira. Seu olhar carregava uma mistura de dor, desejo e solidão, e Esmeralda sentiu como se pudesse ver a sua alma. O ancião do clã, que observava tudo com olhos sábios, aproximou-se de Esmeralda e sussurrou: Cuidado com este homem, minha filha. Ele carrega a maldição da lua. Confusa, Esmeralda questionou o ancião, mas ele apenas balançou a cabeça. Os lobos caminham com ele, e às noites de lua cheia ele se torna algo mais. O aviso deveria tê-la afastado, mas o coração de Esmeralda estava inquieto. Naquela mesma noite,
Enquanto todos dormiam, ela foi até a floresta, guiada por uma força que não conseguia controlar. Sabia que o homem estava esperando por ela, e quando o encontrou, ele estava sentado em uma pedra, com o olhar distante, como se estivesse em uma eterna batalha interna. Você deveria me evitar, disse ele, sem sequer olhar por sua direção. Por quê? Esmeralda perguntou, com a voz suave, mas firme. O que você teme? O homem finalmente a encarou. Eu sou Luca. Eu carrego a maldição do lobisomem. Sou amaldiçoado a vagar por essas florestas, condenado a me transformar em uma besta. Nas noites de lua cheia, eu poderia machucar você, ou pior, a revelação deveria tê-la afastado, assustado, mas Esmeralda apenas sorriu. Esmeralda apenas sorriu e sentiu uma onda de compaixão e curiosidade. E ela respondeu: Eu não tenho medo de você, Luca. Há mais em você do que maldição carrega. Luca a olhou surpresa. Ele havia esperado repulsa e medo, mas os olhos de Esmeralda brilhavam com uma mistura de compreensão e algo mais profundo, a aceitação. Era como se ela pudesse ver além da fera, além da maldição, diretamente para o homem que ele era. Nos dias seguintes, Esmeralda e Luca se encontraram repetidamente nas profundezas da floresta. Eles caminhavam sobre as árvores ancestrais, compartilhando suas histórias e segredos. Esmeralda descobriu que Luca havia sido amaldiçoado por um feiticeiro após defender a aldeia de um ataque. Esmeralda descobriu que Luca havia sido amaldiçoado por um antigo feiticeiro após defender uma aldeia de um ataque, mas ele havia pago o preço de sua humanidade. Desde então, ele vivia sozinho, vagando pela floresta, temendo as noites de lua cheia. Por mais que Luca tentasse afastar Esmeralda, os laços entre eles crescia. Havia uma química inegável, algo que ia além de palavras. Ele se sentia seguro ao seu lado, e ela, inexplicavelmente, sabia que poderia ajudar a libertá-lo. As noites de lua cheia, no entanto, eram uma constante ameaça. A transformação de Luca era dolorosa e descontrolada. Mesmo ele, com toda a sua força, não conseguia conter o lobo interior que dominava seu corpo. Esmeralda, que assistia de longe com o coração apertado, jurou que encontraria uma forma de curá-lo. Ela começou a buscar respostas em antigas lendas e em feitiços esquecidos. Durante as buscas, encontrou histórias sobre um artefato perdido, a Lâmina da Lua, uma espada mágica capaz de quebrar maldições lunares. Diziam que a lâmina estava escondida em um templo nas profundezas da montanha, guardado por espíritos ancestrais. Determinada a salvar Luca, Esmeralda sabia que precisava enfrentar perigos inimagináveis para encontrar o artefato. Luca, ao descobrir seus planos, ficou furioso. Você não entende o que está em jogo, Esmeralda. Não posso deixar você se arriscar por mim. Ah, mas Esmeralda era teimosa e decidida. Eu não posso viver sabendo que você sofre assim, Luca. Há mais em você do que a maldição. E eu estou disposta a fazer qualquer coisa para libertar você.
Com o coração apertado, Lucas cedeu, sabendo que não poderia impedi-la. Ele prometeu ajudá-la na busca pela lâmina, mas com uma condição: ele iria enfrentar qualquer perigo para protegê-la, mesmo que isso significasse arriscar sua vida. Os dois partiram juntos em uma jornada perigosa pela montanha, enfrentando criaturas sombrias e desafios ancestrais. A cada passo, o laço entre eles se fortalecia. Nas noites frias, eles se aconchegavam ao redor da fogueira, compartilhando sonhos e esperanças. Luca, mesmo com a maldição, permitia-se imaginar um futuro ao lado de Esmeralda, onde ele pudesse ser um homem livre e viver o amor que crescia entre eles. Finalmente, após semanas de viagem, eles chegaram ao templo escondido nas profundezas da montanha. O lugar era sombrio e sagrado, guardado por espíritos antigos que testaram sua coragem e seu amor. Esmeralda e Luca enfrentaram suas próprias sombras e medos, mas juntos provaram que o amor deles era verdadeiro. No coração do templo encontraram uma lâmina, a lâmina da lua, brilhando como uma luz prateada e mágica. Esmeralda sabia o que tinha que fazer. Com lágrimas nos olhos, ela ergueu a lâmina e cravou no chão, liberando uma onda de energia que envolveu Luca. O processo foi doloroso e, por um momento, ela temeu que o tivesse perdido para sempre. Mas quando a luz disparou, Luca estava diante dela, ainda mais humano, e a maldição havia sido quebrada. Ela o abraçou com toda a força, as lágrimas rolando pelo rosto. Você fez isso, Esmeralda. Você me libertou. O amor que compartilhavam era agora livre de qualquer sombra. Eles retornaram ao clã cigano, onde foram recebidos como heróis. Luca, finalmente livre da maldição, decidiu ficar com Esmeralda e seu povo. Ele havia encontrado não apenas sua humanidade, mas também o amor de sua vida. Esmeralda sabia que a jornada deles estava apenas começando, mas agora, com Luca ao seu lado, eles poderiam enfrentar qualquer coisa. A lua cheia ainda iluminava suas noites, mas agora ela era apenas um testemunho silencioso do amor que havia superado a escuridão e a maldição. Olá, ouvintes! Espero que essa mensagem encontre vocês bem. Eu venho falar de um relato especial hoje. Ele é curto, mas ele é especial. Ele é verídico, tá? Todos eles são? Todos eles são. Não peço provas, não peço fotos, eu não peço nada. Se a pessoa ficar à vontade para me dar, ela me dá, ok. Eu mando para vocês. Mas esse mexeu comigo, porque eu passo uma situação parecida com a dela. Por isso que eu abri o canal. Entendam, essa moça faz uma faxina que ajuda muito ela financeiramente. Ela não conseguiu outras faxinas. Entendam isso. E ela é muito simples, ela é muito tranquila, só que tem algumas coisas incomodando ela. Primeiro, as regras da casa. Segundo, um cheiro e boatos. Eu peço atenção para a gente observar o que é imaginação, o que é verdade. E ela pede, por favor, que vocês deem o parecer de vocês. Então, por favor, coloca nos comentários o que vocês acham, com todo respeito, com todo amor, com todo carinho. Ela vai ler e vai acompanhar todos. Eu passei esse relato na frente da maioria, porque ela precisa de ajuda. Muito obrigado, viu? Já deixa seu like, segue o canal e vamos nos incentivando e nos ajudando. Um beijo. Olá, me chamo Yara. Faz 3 meses, mais ou menos, que trabalho de faxineira para minha vizinha. Ela sempre me paga por faxina e eu vou lá de 15 em 15 dias.
A casa é grande, garagem para 4 quartos, uma sala grande que faz divisão com a sala de jantar. A cozinha fica mais para o fundo. Os quartos estavam em cima, subindo as escadas. Eu ganhava bem, me ajudava muito esse dinheiro, com os meus custos de vida. Eu adoro trabalhar ali. Mas eu tenho regras rígidas. Por exemplo, regra número um: não incomodar quem estava dormindo. Uma vez que eu moro próximo, eu chego cedo. Achei justo a regra. Nunca incomodei ninguém da casa. Segunda regra: mesmo que eu não mexer com o gato à noite, eu explico. Quando eu chego para iniciar meus trabalhos, o gato está lá. E sempre vinha aos meus pés, passando entre minhas pernas, pedindo carinho. E eu acariciava sua cabeça. Era assim o dia todo. Um gatinho mansinho, carinhoso e muito observador. Mas quando o sol se põe, ele muda. Às vezes a faxina acabava às 9 da noite, porque a casa é grande. E eu sabia que escureceu, não poderia brincar com o gato. E nem faz sentido brincar com o gato depois que escureceu. O comportamento dele mudava completamente. O gato corria de um lado para o outro, arisco, os pelos arrepiados, o rabo para cima. Eu me assustava demais com ele. Muito bem, regra número 3. E essa vai gerar gatilho, já estou avisando. Deixar o menino trancado a 3 chaves, 2 correntes e um cadeado no quarto, depois das 19h30. Esse casal tem um filho de 8 anos. Às vezes eu me esquecia que tinha criança na casa, porque ele é muito calado. Estava sempre no seu quarto, sempre. Estranhei essa regra, até achei estranha, mas eu obedecia. Relutante, mas eu obedecia. Meu coração partia quando eu trancava aquele menino de 8 anos no quarto. Que dó. Juro que eu pensei em ligar para a polícia, mas eu perderia o meu emprego. Perderia a oportunidade de emprego, já que eu era a única faxina que eu tinha, não consegui outras. Regra número 4. Em hipótese alguma, se quer encostar na maçaneta do quarto de hóspedes. A casa já disse que é grande. Ela tinha 3 quartos no andar de cima. Um quarto era de hóspedes. E não podia mexer no quarto. O quarto do casal estava sempre vazio, sempre, independente da hora que eu chegasse. Sempre vazio. O segundo quarto é o do menino de 8 anos. O terceiro quarto, que era o de hóspedes, eu nunca entrei nele. Sequer cheguei próximo, sequer encostei na maçaneta. Eu limpo o corredor. Enfim, quando chego até lá, fico livre, só no andar de baixo, sem regras, sem incômodos. Só um detalhe: o cheiro do quarto é muito forte, cheira enxofre. Muito, muito, muito forte. Limpando no corredor, eu já consigo sentir o cheiro do quarto. No andar de baixo é uma casa comum como todas. E tem mais. A minha casa fica a 100 metros de distância de onde eu trabalho. E durante a noite eu escuto gritos e uivos vindo daquela região. Já perguntei para os vizinhos do lado e dizem que os gritos vêm daquela casa, que de madrugada saem 2 feras de lá. Eu nunca vi nada. Como eu vi que o canal fala muito sobre lobisomens, eu venho perguntar para vocês, o que vocês acham disso, ouvintes? Entendam, se eu falar para a polícia, eu perco meu emprego, isso é fato. E mais, se existir realmente algo naquela casa, e se eu denunciar, eu viro alvo, concordam? Meu Deus. E agora, ouvintes, o que eu faço? Vocês poderiam me ajudar? Olá, ouvintes do canal. Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias. O relato de hoje foi deixado carinhosamente
pelo senhor Naum Pinheiro, aqui nos comentários. E eu só vou replicar. Vamos chamá-los então de o lobisomem albino. Nasci em São Fidélis, próximo a Campos, no interior do Rio de Janeiro, e vim para a cidade do Rio de Janeiro ainda criança, mas sempre passava as férias escolares na roça. Ouvi muitas histórias de assombração, contada pelos meus tios, tias, pai, etc., principalmente do Saci. Vamos ao que aconteceu comigo há mais de 25 anos. Enfim, havia acabado de me separar. Então, para curar a dor e a saudade, resolvi vir morar em Friburgo com os meus primos. Arrumei trabalho numa padaria muito famosa em Friburgo. Hoje, devido à pandemia, ela fechou, mas era localizada no bairro do Prado. Então, conquistei a simpatia e confiança do meu ex-patrão. E, como queria ter meu canto, saí da casa dos meus primos. O patrão havia comprado um sítio que ficava logo após a Cachoeira Véu da Noiva e me cedeu uma casinha por lá. Saía às 23 horas e pegava o ônibus frescão da 101, o último da noite. Comecei a me engraçar com uma moça que pegava o mesmo ônibus que eu. E com o tempo começou a rolar uns beijos, uns amassos. Enfim, uma noite estava disposto a passar do ponto que eu saltava, pois ela deu sinais que ia acontecer algo mais entre nós. Na viagem foram só beijos e mão boba e tal. Logo saltamos no ponto em que ela ficava às margens da BR-116. O problema foi que ela mudou drasticamente, de uma mulher acessível para uma mulher inacessível. Mudou o bom humor para mau humor. Os beijos e amassos passaram para a rejeição. Com muita insistência minha, ainda rolou alguns beijos, mas o trajeto até a sua parada, o nosso propósito era justamente copular. E quando se é jovem, nós homens pensamos com a outra cabeça. Porém, nada rolou, pois ela disse que não podia, tinha que ir logo para casa. E pegou uma estrada de bairro, larga e escura. Ainda insisti, sem êxito. Com raiva e confuso, voltei, uns 4 a 5 quilômetros a pé. Foi então que a minha ficha caiu e percebi a loucura que eu fizera, quando olhei para a estrada escura em mata fechada de ambos os lados. Então, comecei a perceber um silêncio perturbador, uma sensação enorme de estar sendo observado. Após andar uns 10 minutos, passei em uma fazenda, onde só dava para ver a ponta da cerca devido ao mato muito alto. Foi ali que ouvi cães latindo muito. Pensei que fosse a minha presença, apertei os passos e ainda ouvi os cachorros latindo, ao longe. Enfim, cheguei à fazenda onde eu havia uma casinha no alto do morro. Atravessei um pontilhão que passava as águas da Cachoeira Véu da Noiva. Comecei a abrir a porteira de arame. Só quem é do interior sabe a dificuldade de abrir essa porteira de arame. Foi quando ouço algo passar como um raio, se embreando na mata como um trator, pois quebrava galhos e parecia muito pesado. Enganei minha mente e disse que devia ser uma capivara. Então, larguei a porteira aberta
Então, larguei a porteira aberta e corri como nunca havia corrido na minha vida. Chegando em casa, o casal de Doberman, que sempre me esperava, estava latindo para a direção que eu vinha. Eu amo cachorros e sempre levava restos de frango assado ou salgado para eles, mas nessa madrugada passei correndo. Abri a porta muito rápido e fechei ainda mais rápido. Quando mal sentei na cama, algo deu uma pancada tão violenta na parede que estremeceu a casa toda. Aquela madrugada nem tomei banho, pois o vasculhante do banheiro estava quebrado, e apesar de ser uma abertura pequena, eu não arrisquei acender a luz. Apenas acendi um cigarro e fiquei ouvindo os cachorros latindo muito. Ora perto da casa, ora longe. Não vi nada, mas tenho certeza de que alguma coisa me seguiu aquela madrugada. Hoje, aos 51 anos, é que comecei a ligar os fatos daquela mulher estar tão diferente quando descemos do ônibus. Contadora, acho que foi uma fêmea lobisomem. O mal não tem poder de criar, porém tem o poder de condensar e modificar a matéria. Concordo com você, hein, Naú? E também, desde o dia, nunca mais a vi. Não sei porquê, mas ela era tão branca que suas veias, além de parecer que sua temperatura estava quente, parecia que ela estava com febre, sei lá. Parabéns pelo trabalho. Ganhou o inscrito. Não, obrigado, viu? E aqui eu vou deixar o seu relato. Se você tiver algum relato, pode deixar. Deixa nos comentários, deixa por e-mail, você que sabe. Muito obrigado, um abraço. Lobisomem, o segredo de Jaulino. Olá, sou Matheus. Vivo em Rio Verde, Goiás. Somos de família humilde. Vivíamos na roça até uns meses atrás, quando o padre Donizete pediu ajuda com os jardins da igreja e da praça, em frente à igreja. O padre Donizete nos ofereceu moradia e emprego, além de um salário para meu pai. A casa que morávamos pertencia à fazenda do senhor Orlando, rico e próspero fazendeiro local. Era um dos mais antigos moradores da cidade e um dos mais respeitados também. E, de uma hora para outra, o senhor Orlando desapareceu. Sua família saiu fugindo da cidade, entregando todos os seus bens ao senhor Jaulino. Entregou a fazenda de porteira fechada. A fazenda rica e próspera agora pertence ao senhor Jaulino. Nunca mais soubemos do senhor Orlando, nem de sua família. O importante é que tínhamos moradia e meu pai tinha um emprego. Eu trabalhava com um padeiro e a nova moradia nos ajudou demais, porque a padaria era uma quadra da igreja. O senhor Bento estava para se aposentar, depois de uma vida de mais de 35 anos dedicada à panificação. Então, fui convidado pelo senhor Rei, ou Raí, desculpa, Matheus, vou chamar de Raí, tá? Fui convidado pelo senhor Raí, dono da padaria, a ficar no lugar dele, treinando aos poucos, diariamente, antes que o senhor Bento saísse de vez para a merecida aposentadoria. Acordava às 2:30 da manhã todos os dias e seguia a pé para a padaria. Era perto. A luminosidade da praça permitia uma visibilidade maior. A padaria seria virando a esquina. Chegava geralmente em 3 a 5 minutos caminhando. Meu primeiro dia de trabalho foi cansativo. Entrei às 3 horas da manhã para atender os clientes, às 6 com o pão quentinho. Meu turno terminava às 13 horas.
Eu nunca saí nesse horário e nunca me preocupei, porque sempre precisavam de mim para umas coisinhas a mais. E eu ficava. Ou era para fazer salgados, ou para aumentar os doces, enfim. Ainda bem que eu era requisitado, sinal que precisavam de mim. E eu teria meu emprego. Com o auxílio dentro da padaria, ouvimos conversas de cidades. Eu estava no segundo mês de treinamento. Fui até o balcão e ouvi o senhor Xavier pagando as dívidas da padaria porque iria embora. Sua fazenda foi recém-adquirida pelo senhor Jaulino. Depois que o senhor Xavier foi embora, nunca mais ouvimos falar dele. O senhor Raí se mantinha afastado das problemáticas, da política, das discussões em geral, mas ele conhecia o Jaulino desde pequeno. Jaulino sempre foi conhecido na cidade de Vale do Cedro como o fazendeiro mais temido. Sua fazenda maior da região parecia crescer a cada ano, engolia as fazendas vizinhas. Ninguém conseguia entender como que ele se tornava tão rico e tão rápido, como ele adquiria as terras produtivas. Nem sabemos se ele pagava ou apenas tomava. Por trás das transições e acordos que apresentavam ser legítimos, havia um segredo obscuro que Jaulino escondia de todos. Ele era o lobisomem. Na padaria trabalhavam Mônica e Elisandra na recepção. Eram irmãs e filhas de Sr. Bento. A dona Judite, esposa do Sr. Raí, estava no caixa. E o Sr. Raí ajudava aqui e ali, em todos os lugares, mas se concentrava na administração do lugar. E assim que comecei a trabalhar, me interessei em Mônica, e ela por mim. Estávamos na paquera quando aconteceu tudo, e agora sim começa a minha história. Em um dia, quando eu fui até a loja e vi algumas pessoas, a padaria estava cheia, eu diria até lotada, mas estavam todos em silêncio, que eu estranhei. E eu não entendi o momento de tanto silêncio. Enquanto despejava os pães assados sobre a cesta, eu vi entre as pessoas o senhor Jaulino, que inclusive chamou meu nome. Mateus, disse ele com voz mais rouca do que antes. Senhor Jaulino, respondi cordialmente, em que posso ajudar? Vim buscar minha encomenda. E não quero que essa lindeza pegue esse piso, disse o senhor Jaulino, falando de Mônica. E concluiu: então vai lá e traga para mim. Estou indo agora, senhor. Ele me interrompeu. Coronel, por favor, me chame de coronel. Sim, senhor coronel, já volto. Um minuto. Me virei e fui me informar do que se tratava a encomenda dele. Assim que peguei a caixa, levei até a panificadora e entreguei a ele. Só então que a padaria estava cheia e incomodada com o senhor, digo, coronel Jaulino. Era impressionante como aquele homem causava desconforto nas pessoas, ao ponto do maior fofoqueiro ficar ciente e ficar em silêncio apenas com a presença ameaçadora daquele homem. Assim que entreguei a caixa, ele indicou um funcionário dele, inclusive, que levou até a caminhonete dele. "E essa menina linda?" perguntou o coronel Jaulino, com voz manhosa. E então eu notei que ele estava falando da Mônica, da minha Mônica. Aquele homem estava olhando para a minha Mônica. Uma corrente de adrenalina invadiu meu coração e dei 2 passos para frente, sem pensar, sem raciocinar, e disse: ela é minha noiva, senhor. Vamos nos casar em breve. Algumas pessoas cochicharam baixo, para que não fossem ouvidos pelos recém-coronel Jaurino. Encarei aquele homem, e aquele homem me encarou com um sorriso malicioso no rosto. Coçou a barba e disse: você tem bom gosto, menino, mas eu quero ela para mim. Coronel,
Ela já está esperando um filho meu, eu disse, na esperança de proteger Mônica. Mas na real, nunca nem tínhamos nos beijados. Depois eu explicaria para o pai dela o equívoco e a intenção. O Coronel Jaulino ficou em silêncio e apenas saiu da padaria, sendo seguidos pelos seus capangas, e o clima permaneceu tenso. Entrei na cozinha, me encontrando com o Sr. Bento. Expliquei o que eu disse e por que eu disse, e a reação do Sr. Bento foi incrível. Ele sentou num banquinho que tinha dentro da cozinha, olhou para um lugar fixo enquanto dizia: Menino, seu menino, você se meteu numa encrenca e tanto. Tudo pela minha filha. O mínimo que eu posso fazer é te contar o que eu sei sobre Jaulino. Respirou fundo, se serviu de uma caneca de café recém-coado e começou a contar. Pode não parecer, mas ele tem a mesma idade que eu. Eram os amigos, desde jovem. Jaulino já tinha sede de poder. Ele queria mais do que apenas cuidar de terra. Desejava controlar a cidade. E para isso não media esforços. Seu primeiro golpe aconteceu quando ainda era jovem, com poucos hectares de terra. Um vizinho, o José Carlos, conhecido por terras férteis e prósperas, desapareceu misteriosamente após uma noite de lua cheia. Jaulino foi o primeiro a adquirir sua terra, oferecendo à viúva uma quantidade simbólica. A notícia correu, mas ninguém ousava suspeitar do jovem fazendeiro. O Sr. Bento parou um segundo, bebericando o café que ainda saía fumaça, e continuou. O povo falava demais a respeito dele ter um pacto com... E ele fez o sinal da cruz. E continuou. Muita curiosidade, passamos nos nossos amigos e eu a seguir Jaulino. E ele se embreava no mato, principalmente nas noites de lua cheia. Nós seguimos ele. Mais uma vez o Sr. Bento parou, retirando do bolso um pedaço de palha e do outro bolso um bocado de fumo, enrolando no cigarro enquanto dizia. E numa noite, confirmamos o que todo mundo temia. Jaulino era o lobisomem. A minha reação de estar ouvindo parecia uma piada, mas eu fiquei em silêncio. E então, o Sr. Bento continuou. As transformações de Jaulino começaram na adolescência, mas ele só descobriu a verdadeira extensão da maldição ao completar 16 anos. Em uma noite de lua cheia, sua dor foi intensa e sua pele começou a rasgar. Os ossos estalavam, a carne se moldou e a fera dentro dele emergiu. As crianças e eu assistimos a tudo, em cima de uma árvore, sem emitir ruído algum, senão seríamos mortos. Naquela noite, eu fui tomado por um desejo. Ele foi tomado por um desejo insaciável de caçar. Seu primeiro alvo foi um dos mais antigos sócios do Sr. Rei. Sim, do Sr. Rei, o Sr. Herculano, com quem Jaulino tinha uma rixa. O corpo de Herculano foi encontrado dias depois, dilacerado, com marcas de dentes e garras que ninguém conseguia explicar. A partir dessa noite, Jaulino percebeu que sua maldição podia ser a sua maior arma. Ele sabia que, como homem, sua influência tinha limites. Como lobisomem, ele era invencível. Com o tempo, Jaulino passou a usar suas habilidades bestiais de forma estratégica. Sempre que encontrava resistência nos negócios, algum acidente misterioso acontecia com seus adversários. Seus inimigos desapareciam ou eram encontrados mortos, vítimas de ataques que eram atribuídos a feras selvagens.
Ele fazia questão de manter uma imagem de homem simples e honesto, sempre vestido com roupas rústicas e chapéu de palha, participando das festividades locais e ajudando a comunidade em aparente boa-fé. No entanto, aqueles que se aproximavam demais de seus segredos não viviam para contar história. Em uma noite, Jaulino foi confrontado por um grupo de fazendeiros que desconfiavam das circunstâncias dos negócios. Eles exigiam uma explicação sobre o desaparecimento dos outros sócios. A lua estava alta e cheia. Jaulino os convidou para jantar em sua casa, dizendo que discutiriam os termos calmamente. Mal sabiam a eles que seriam suas últimas refeições. Ninguém mais os encontraram. Então, esse homem é um problema. Você, menino Mateus, precisa estar pronto. E o senhor está me contando tudo isso só agora. Falei, mas em tom de brincadeira, tentando parecer normal. Mas eu estava em pânico. Está na hora de alguém acabar com esse papo dele mandar na cidade, disse o senhor Bento. E como se mata um lobisomem? Respondi. O senhor Bento calmamente olhou para mim, deu uma tragada no seu cigarro e disse: na forma bestial, uma bala de prata. Na forma humana, só um tiro já ajuda. A porta da cozinha foi aberta e Mônica entrou. Se aproximou de mim, colocou sua mão em meus braços e disse: primeiro, quero agradecer por ter me defendido. Muito obrigado, Mateus, disse Mônica, e eu sorri. E ela continuou: apesar de saber hoje, naquele momento, que eu estava grávida, disse ela sorrindo. Sr. Bento também sorriu. E eu completei: eu sinto muito por isso. Já expliquei a seu pai. Não se preocupe. E quero dizer que você tem visitas. Visitas? Sim. Peço para entrarem? Disse Mônica. Olhei para o Sr. Bento, que estava sorrindo, e confirmou com a cabeça. Peça para entrar, por favor. Um minuto. Um por um? Perguntou Mônica. São muitos? Perguntei, e Mônica confirmou com a cabeça, concluindo o pensamento. As notícias correm, disse ela, sorrindo. Um de cada vez, Mônica, disse o Sr. Bento. E assim que ela saiu, entrou o Sr. Jaime, o prefeito da cidade. Nos cumprimentamos e ele disse: rapaz, soube do seu infortúnio com o Sr. Jaulino, disse retirando o chapéu, como se prestasse homenagem a alguém falecido. E continuou: quero dizer que me solidarizo com a situação e ofereço R$ 2.000 caso consiga, resolver a situação, disse o homem. E eu demorei alguns segundos para entender a proposta que se formalizava ali. E procurei me manter calmo. E respondi: anotado o seu pedido, Sr. Jaime. Obrigado pela oferta. Ele sorriu e se retirou. Ainda com a porta aberta, entraram os senhores Ciro, Stefan e Humberto. Este último que começou a falar: menino Mateus, soubemos o seu infortúnio, sentimos muito por ter que passar por esse incômodo e ele se calou. Foi então que Ciro começou a falar: queremos te oferecer a quantia de R$ 10.000 para nos ajudar com a situação de 15.000 para acabar com a nossa tortura, disse Stefan. Sou a 15ª geração de fazendeiro da família e esse maledito quer as minhas terras, mesmo pelo mesmo valor que te oferecer. Só porque ele quer ampliar as terras dele e nós somos vizinhos, disse Stefan. Entendido e anotado, senhores.
Se ele adquirir nossas terras, ele será não só o maior fazendeiro da cidade, como um dos maiores fazendeiros do país. Assim que ele conquistar aqui, ele parte para a capital, depois para o Brasil. Entende bem o que ele fará com a bagatela de 15 mil reais, eu entendo. Anotado, eu disse. Como eu me calei, eles saíram e entraram o Senhor Liro e o Senhor Sidney, os ciganos do acampamento da estrada. Menino Mateus, podemos conversar? Disse o Senhor Liro, olhando para o Senhor Bento que estava ali, em silêncio. Pode falar, o Senhor Bento é alguém de minha confiança e minha estima. Prefiro que falemos a sós, disse o Senhor Sidney. O Senhor Bento se levantou e saiu da cozinha. Então Liro ficou em frente a mim e me esticou um cordão com a pedra cinza. Aqui está um amuleto. Espero que use constantemente. É uma pedra da lua. Te fará bem usar. Ajudaria muito na sua proteção. Acredite. Obrigado. Disse, baixando a cabeça para que ele colocasse o cordão em mim, contendo a pedra da lua no meu pescoço. Assim que a pedra encostou minha pele, houve uma pequena vazão de eletricidade que percorreu minha espinha. Liro sorriu e disse: A pedra te aceitou. Melhor ainda. Ande sempre com ela, porque a partir de agora precisa se preocupar com sua vida. Você corre risco. E nós, ciganos, vamos te ajudar. Sem oferecer dinheiro, eu disse brincando, e Liro olhou sério. Te oferecemos a sua vida. Já não basta? Depois você nos agradece, disse o cigano, saindo e fechando a porta atrás de si. Caí sentado no banquinho, antes ocupado pelo Sr. Bento. Apoiei os cotovelos sobre a mesa de trabalho e apoiei a cabeça. Pelo que eu tinha entendido, eu ajudei Mônica, mas fiz minha sentença de vida. E fiquei ali, pensando em minha vida, em minha infância, nos meus pais que precisavam de minha ajuda financeira. Estava imersos em meus pensamentos e não notei o Sr. Rai entrar. Só o vi parado, do outro lado da mesa me olhando. Me endireitei e o cumprimentei. Mateus, eu o admiro. A sua coragem ultrapassou esse monte de homem que veio até você. E me incluo nesse montante, uma vez que Coronel Jaulino quer a minha padaria, disse Rai, caindo uma lágrima de seus olhos. E ele continuou: A padaria existe neste mesmo lugar há mais de 60 anos. Era do meu avô, passou para o meu pai e agora comigo. E esse homem entra achando que vai pegar ela, mas não tem o direito de exigir nada de você. E entendo, se quiser mudar de cidade, eu faria, se fosse você. Mas ajudaria muito nos unir e acabarmos com esse tormento. Há muito tempo nos incomoda. Então, estarei pronto para defender você e a minha padaria e a minha honra. Quando o Sr. Rai terminou, estava em lágrimas. Assim que se acalmou, ele disse: Uma nova geração de fazendeiros começou a questionar a origem do dinheiro do Coronel Jaulino e por que tantos negócios mal explicados. Um deles, Arthur, jovem e ambicioso, decidiu investigar por conta própria. Arthur era meu amigo. Eu tentei demover ele dessa ideia, mas ele estava irredutível. Arthur encontrou pistas sobre a morte misteriosa de antigos sócios de Jaulino e começou a ligar os pontos. E, nas noites de lua cheia, os desaparecimentos. Ele montou um grupo de fazendeiros e caçadores para enfrentar o lobisomem. Porém, ao invés de expor Jaulino publicamente,
Arthur queria chantageá-lo, ameaçando revelar seus segredos, se não entregasse parte das terras. Arthur e seu grupo acreditavam que estavam preparados para enfrentar Jaulino, mas subestimaram o poder da maldição do homem. Na noite em que decidiram confrontá-lo, a lua cheia já brilhava no céu, e Jaulino, em forma bestial, estava mais forte do que nunca. Uma batalha sangrenta aconteceu nos campos da fazenda de Jaulino. Apesar de sua astúcia, Arthur e os outros não era páreo para o lobisomem, e um por um foram caindo, dilacerados pela fúria da besta. Então, sabemos onde e quando ele vai atacar. E qual a fraqueza dele? Mulher. Ele não pode ver uma mulher bonita, já que quer se casar com ela. Ele tem duas esposas, que estão com ele contra sua vontade, e agora ficou de olho na Mônica. Então, quero que entre na guerra sabendo quem é o seu inimigo. Assim que o Sr. Rai silenciou, eu fiquei calado. E pedi para ir embora mais cedo. Na verdade, era meu horário, mas eu pedi para ir embora. Eu voltaria a trabalhar no começo da madrugada. Eu entrei em casa, abracei meus pais, que já sabiam do ocorrido, mas não disseram nada. Acho que entenderam que eu já tinha ouvido demais. Tomei um banho, jantei e caí na cama. Naquele dia, naquela noite, dormi feito pedra. Acordei como de costume, às 2:30 da manhã, e fui até a padaria. Caminhando na rua, senti que estava sendo observado. Olhei ao redor, não vi nada. Continuei caminhando. Faltava pouco para chegar até a padaria, quando algo me golpeou na cabeça e caí pesadamente no chão. Assim que eu voltei à consciência, senti algo me mordendo as pernas e me puxando pela rua, em direção à mata, que existia no final da rua. Meu corpo foi carregado por muitos metros à noite. Quando consegui fixar os olhos em quem estava me levando naquela velocidade, eu fiquei chocado. Era uma espécie de cachorro, babento e grande. Andava meio torto, mas tinha uma força incrível. Senti meu osso da perna sendo trincado e gritei de dor. E um tiro de espingarda foi ouvido, atingindo a besta no ombro. Esta me soltou e saiu correndo rumo à mata. Eu estava do outro lado da praça, muito fora do meu caminho comum. Tentei levantar, mas não conseguia. A dor era grande. Em minutos a rua estava cheia de gente e fui socorrido e encaminhado ao posto de saúde. Fizeram raio-x e nada foi constatado, mas ainda assim eu sentia muita dor. Os médicos não sabiam explicar o motivo da dor. Talvez fosse pelos arranhões e mordidas que você recebeu, Mateus, disse o Dr. Luiz. Achei melhor não questionar. Recebi alta no mesmo dia e fui trabalhar. Muitas pessoas queriam que eu explicasse o ocorrido, mas eu não estava para papo. Não naquele dia. Senti falta do Sr. Bento. Achei que ele já tinha aposentado, mas sem se despedir, pensei. O dia seguiu normalmente, bom, na medida do possível. Quando estava indo embora, ouvi alguém chorando. O som vinha de trás da padaria, o lado que dava para a rua de trás. Fui ver quem era. Às vezes era alguém precisando de ajuda. Assim que me aproximei, vi uma menina baixada, com as mãos no rosto, chorando. Ao me aproximar, vi se tratar de Mônica. Parei frente a ela, e só então fui notado. Ela levantou os olhos e veio em minha direção, me abraçando. Mateus, pegaram ele. E ela chorou mais uma vez. Pegaram quem, Mônica? Disse com voz aveludada. O meu pai, esclareceu Mônica.
Coronel Jaulino matou. Eu me choquei com essa frase. Ontem alguém atirou, salvando a minha vida. E eu não sabia quem tinha sido. Será que tinha sido o Sr. Bento? Então perguntei a Mônica: como você soube? Meu pai sumiu essa madrugada. Era para estar aqui trabalhando com você e não está. E não apareceu. Meu irmão foi então procurar notícias por ele. Quando encontraram seu corpo ao lado do rio, os policiais me avisaram e Elisandra foi conhecer o corpo. Ela disse, e eu abracei ainda mais, com mais força, e ela continuou. Sabe que eu sou a próxima, né? Não quero me casar com aquele homem. Quero estar com. Ela hesitou por alguns segundos. E então ela disse: com você. Eu busquei os lábios dela, por um beijo carinhoso, e fui correspondido. Se não fosse o estado de espírito dela, teríamos nos entregado ali, atrás da padaria. Mas estávamos em clima fúnebre e não tínhamos que esperar. O enterro aconteceu naquele mesmo dia, com que foi encontrado o corpo, ou o que sobrou do corpo. Ainda não sabiam quem tinha tirado, me salvando, mas logo saberia. Naquela noite eu estava inquieto. Eram mais de 23 horas e eu queria sair de casa, correr quintal afora. Meu corpo estava quente, quase febril. Minha audição aumentou algumas vezes. Eu diria que dezenas de vezes aumentada. Não, dezenas não. Diria que milhares de vezes. Eu ouvia as galinhas se mexendo no galinheiro que ficava na casa do senhor Aldemar, a 120 metros de onde eu estava. Ouvi quando o padre sábio abriu o vinho em sua casa, atrás da igreja, a 100 metros de mim. Ouvi quando um cachorro corria em minha direção, um cachorro grande e pesado. Um cachorro grande e pesado. E mesmo assim corria rápido até mim, chegando em segundos. Mas, diferente de outra vez, eu o via rápido ou em slow, em câmera lenta. Eu o vi quando correu até mim, de quatro patas. Vi seus olhos vermelhos emanando ódio e sua pata dianteira levantando na altura da minha cabeça, para mais uma vez me jogar no chão traiçoeiramente. E calculando o movimento, desviei o ataque. Enquanto baixava a cabeça, eu erguia a mão, acertando no olho da criatura e o cegando momentaneamente. E ele urrou muito alto. Urrou de dor a criatura e baixou a cabeça. Porém, no meio da carnificina, Jaulino foi gravemente ferido por uma bala de prata que disparou por um barulho de espingarda, acertando-o no pescoço. Aproveitei e me virei, segurando sua cabeça e girando o pescoço, arrancando na minha mão a sua cabeça e seu pescoço. E caiu pesadamente no chão, aquele corpo inerte. Jaulino sem cabeça estava ao chão e sua transformação começou a retroceder. Ele retornou à forma humana. Agora a cidade estava livre deste monstro, mas havia criado outro monstro, eu. Assim que ele foi morto, eu me tornei um assassino. Abandonei seu corpo em meio à sua fazenda e me calei. Mudei de roupa e segui para a padaria. Mantive minha rotina em paz, ou pelo menos por fora eu estava em paz. Às 6 horas da manhã, a padaria foi aberta e o dia seguiu normalmente. Às 10 horas, um homem misterioso se aproximou. Do fundo da padaria, bateu na porta da cozinha e eu fui atender.
Era um homem peculiar, com roupas e chapéus marrom, cabelos longos e pele bronzeada. Oi, amigo. Eu sou Educas. Tudo bem? Tudo bem, senhor. O que eu posso te ajudar? Ele se movimentou, mostrando a espingarda presa no ombro. Estou na cidade há 2 dias. Minha missão aqui acabou. E antes de ir embora, quero saber se teremos problemas com você. Eu sorri e o abracei. Você salvou minha vida. Eu disse enquanto o abraçava. Muito obrigada, Educas. Mas precisa me apertar tanto? Opa, desculpa, disse soltando ele. Vou te fazer uma sacola para comer na viagem. E eu montei. Peguei um pano limpo, montei alguns pães, um bolo, roscas e muito doce. Estendi a ele e agradeci novamente. Muito obrigado. Mas o senhor não me respondeu. Terei problemas com você ao ponto de eu voltar na cidade por sua causa? O que quer dizer? Perguntei curioso. Você viu que agora tudo mudou, disse Ducas, enquanto remexia na trouxa de guloseimas que eu havia lhe dado. Agora você é um lobisomem, meu caro. Então eu te pergunto: você vai me fazer voltar aqui? Se aparecer mais um cara achando que pode mandar nas pessoas, matando aleatoriamente, Educas, eu vou dar trabalho a ele. Eu disse. E Educas sorriu, se virou e saiu. Alguns dias depois veio a notícia. Jaulino morreu em uma noite de lua cheia, sozinho em sua fazenda. Seu corpo foi encontrado dias depois, e estranhamente, a riqueza que ele acumulou começou a desmoronar após a sua morte. Sem herdeiros e sem aliados, a fazenda foi abandonada. E o nome de Jaulino se tornou uma lenda entre os habitantes do Vale do Cedro. Problema resolvido, pensei. E ainda não saí como assassino. Se os homens cumpririam o prometido? Claro que não. Mas consegui comprar as terras de Jaulino, porque chegou a um preço muito barato, já que tinham medo dele voltar como lobisomem. E junto da minha esposa Mônica, erguemos a propriedade com muito carinho e dedicação. Já na cidade, alguns dizem que, em noite de lua cheia, ainda é possível ouvir uivos distantes vindos dos campos da fazenda de Jaulino, como se a maldição de Jaulino nunca tivesse sido quebrada. O vaqueiro e o lobisomem. A jornada de Santiago. Santiago era um vaqueiro experiente. Desde jovem, cresceu nos campos áridos do sertão, enfrentando secas, tempestades e os perigos da terra. Naquela temporada, foi contratado para guiar um grande rebanho de gado através de uma rota difícil que cortava as montanhas, os vales entre duas regiões do interior. O destino era o povoado de Serra Grande, uma viagem que deveria durar cerca de 2 semanas. E ele não estava sozinho. Junto com ele, seguiam seus 2 ajudantes de confiança, João e Bento, além de seus cães sempre vigilantes. A rota, embora conhecida por Santiago, tinha fama de perigosa, especialmente à noite. As histórias de criaturas sobrenaturais rondavam as conversas nas fogueiras dos vaqueiros. Uma das lendas mais repetidas era a do lobisomem, que muitos acreditavam vagar por aquelas terras em noites de lua cheia. Santiago, um homem de fé, nunca deu ouvido a essas histórias. Para ele, os verdadeiros inimigos eram os predadores naturais, como onças e os desafios do terreno. Com isso em mente, ele e seus homens partiram ao amanhecer, com o céu tingindo de vermelho pelo sol nascente, conduzindo o rebanho em direção às terras distantes.
A primeira noite. A primeira etapa da jornada foi tranquila. O gado caminhava bem e o grupo conseguiu cobrir um bom trecho da estrada. Quando o sol começou a se pôr, eles montaram um acampamento à beira do riacho, um local protegido por árvores altas, e as fogueiras foram acesas. Os homens, cansados, se sentaram para comer carne seca e beber um pouco de cachaça que traziam. João, o mais supersticioso dos três, não conseguia parar de falar sobre lendas locais. Contava que um vaqueiro que, anos antes, fora atacado por uma fera que caminhava como homem e uivava como lobo. Bento, sempre calado, apenas ouvia, enquanto Santiago sacudia a cabeça descrente. Lobisomem é invenção para assustar menino, João. Já andei por essas terras, mais vezes do que posso contar, e nunca vi nada parecido, disse Santiago, cortando a conversa. João sorriu nervoso, mas o desconforto estava claro em seus olhos. A noite estava tranquila, até que, perto da meia-noite, os cães começaram a rosnar. Santiago acordou sobressaltado, segurando seu rifle. Os cães estavam agitados, farejando o ar e olhando fixamente para o mato ao redor do acampamento. O que é isso? Murmurou Bento, já de pé, com a faca na mão. Deve ser uma onça por perto, respondeu Santiago. Fiquem alertas. Não vamos perder a cabeça. Eles ficaram em vigília pelo restante da noite, mas nada aconteceu. Apenas o vento soprava pelas árvores, criando sombras que dançavam ao redor da fogueira. O pressentimento. No dia seguinte, o grupo continuou sua jornada, mas o clima parecia ter mudado. João estava inquieto, e até Bento, que era mais calmo e imperturbável, parecia nervoso. Santiago, embora não admitisse, sentia uma sensação incômoda, como se estivessem sendo observados. Enquanto o dia avançava, os cães começaram a mostrar sinais de ansiedade novamente, correndo de um lado para o outro, com os pelos eriçados. O rebanho também estava mais difícil de controlar, o que atrasou o progresso do grupo. Algo está errado, murmurou Bento, enquanto ajudava a guiar o gado por uma passagem estreita entre a colina. Os animais sentem o perigo entre nós. Naquela noite, mais uma vez, eles acamparam, mas o ar estava pesado. Uma estranha lua cheia iluminava o céu, e as sombras pareciam mais longas e ameaçadoras. Santiago sentou-se perto da fogueira, sentindo um frio subir pela espinha. Ele tentava afastar a sensação, mas as histórias que João contara na noite anterior ecoavam em sua mente. Quando a noite chegou em seu auge, um uivo longo e profundo rompeu o silêncio. Santiago sentiu o coração disparar. O som era distante, mas não havia dúvida de que era real. Vocês ouviram isso? Perguntou João, com os olhos arregalados de medo. Ah, deve ser um lobo, uma onça ou qualquer coisa, respondeu Santiago, embora soubesse que algo não estava certo. Os uivos se repetiram, agora mais perto. O rebanho começou a se agitar e os cães latiram, desesperados. A cada novo som, o medo aumentava, como se a presença invisível os cercasse. A primeira aparição. No meio da noite, enquanto Santiago mantinha vigília, ele viu algo se mover na beira da floresta. Era uma sombra alta e esguia, e se movia rápido.
Ele levantou o rifle, pronto para atirar, mas hesitou. A coisa estava distante demais para identificar. De repente, um dos bois soltou um grito horrível e os cães correram em sua direção. Quando Santiago e os outros chegaram ao local, encontraram o animal morto com profundas garras no seu corpo. O sangue ainda estava fresco e o cheiro metálico encheu o ar. Isso, isso não foi uma onça, disse João, com o rosto pálido. Santiago olhou o cadáver do animal, seu coração batendo forte. As marcas de garra eram enormes, algo que ele nunca tinha visto antes. Precisamos seguir em frente, disse com firmeza, tentando esconder o pavor que sentia. Não podemos ficar aqui. O perseguidor. Nos dias que se seguiram, o grupo foi perseguido incansavelmente pela criatura. A cada noite, o lobisomem se aproximava mais, atacando o rebanho e pressionando-os a seguir em frente sem descanso. Santiago mal conseguia dormir, e a exaustão tomava conta dos homens e dos animais. As marcas da criatura pareciam ao redor do acampamento, os rastros enormes de patas misturadas a pegadas humanas. Os uivos eram constantes e o grupo sabia que, a qualquer momento, o lobisomem poderia atacar diretamente. Na penúltima noite de jornada, o ataque aconteceu. A fera surgiu das sombras como um vulto cinzento e monstruoso, com garras afiadas e olhos brilhantes. Atacou com uma velocidade brutal. Bento foi o primeiro a enfrentá-la, mas foi derrubado com um único golpe. João tentou fugir, mas a criatura o alcançou em segundos. Santiago, lutando contra o terror que o dominava, disparou o rifle várias vezes. Uma bala atingiu o lobisomem no ombro, fazendo-o recuar, mas não o deteve. Ferido, o monstro soltou um uivo aterrorizante e desapareceu na escuridão, deixando um rastro de sangue. A fuga e o fim. Santiago sabia que não poderia continuar de maneira. O grupo estava devastado e ele estava sozinho. Decidiu se apressar, guiando os que restavam no rebanho até a segurança de Serra Grande. A cada passo, sentia o olhar da fera sobre ele, mas, de alguma forma, ela não o atacou mais diretamente. Talvez estivesse ferida demais, ou talvez estivesse brincando com ele, esperando o momento certo. Quando finalmente avistou os sinais de Serra Grande, Santiago desabou de descanso. Ele havia perdido seus dois companheiros e parte do rebanho, mas ele tinha sobrevivido. Ele teve um encontro com a fera e sobreviveu. Naquela noite, ao chegar na cidade, ele jurou nunca mais voltar àquelas terras amaldiçoadas. As histórias de lobisomens eram verdadeiras, e Santiago carregaria para sempre as cicatrizes físicas e mentais de sua jornada. Mas uma coisa ele sabia: o monstro ainda estava lá, nas sombras, esperando a sua próxima presa. Um lobisomem dentro do meu táxi. Contadora, essa história é do meu pai, então eu vou contar na terceira pessoa. Era uma noite fria e chuvosa em São Paulo, e a cidade parecia ter mergulhado em um silêncio incomum para uma metrópole de quase 12 milhões de habitantes. As luzes da rua piscavam e os pedestres corriam apressados, tentando se proteger das gotas que caíam sem parar. No meio desse cenário, o taxista Jorge, um homem de meia idade, com barba grisalha e um sorriso cansado, dirigia seu táxi pela cidade, esperando por uma corrida que pudesse lhe garantir um fim de noite tranquilo.
Jorge estava acostumado com as diversas histórias de passageiros, desde dramas cotidianos até lendas urbanas. No entanto, o que lhe esperava naquela noite estava longe de ser algo que ele poderia sequer imaginar. Ao parar em um ponto de táxi próximo ao centro, Jorge avistou um homem alto, vestido de sobretudo escuro e um chapéu que escondia parcialmente seu rosto. O homem se aproximou do carro com passos firmes e Jorge notou que seus olhos brilhavam com uma intensidade incomum, mesmo à fraca luz da rua. Boa noite, senhor. Para onde vai? Perguntou Jorge, tentando manter uma conversa amigável. Boa noite. Preciso ir para o bairro da Consolação. Rápido, por favor, respondeu o homem, com uma voz grave e quase rouca. Jorge não fez muitas perguntas e ligou o taxímetro. A viagem começou e o silêncio do carro era interrompido apenas pelo som constante da chuva e pelo ronco do motor. O homem parecia inquieto, olhando constantemente para fora da janela, como se estivesse esperando por algo. Ao se aproximarem da Consolação, o comportamento do passageiro começou a mudar. Seus olhos pareciam brilhar com uma luz estranha e suas mãos tremiam levemente. Jorge, curioso, decidiu então puxar conversa. Está tudo bem, senhor? Parece um pouco nervoso. O homem o encarou com um olhar penetrante, como se estivesse tentando decidir se deveria falar ou não. Não se preocupe com isso. Só preciso chegar logo, disse o homem, agora com um tom de voz de urgência. Jorge acelerou o carro e finalmente chegaram a um velho casarão no fim da rua estreita. O local parecia deserto e sombrio, e Jorge sentiu um frio, um arrepio na espinha, ao notar que a atmosfera ao redor estava carregada de uma sensação estranha e perturbadora. Aqui está, senhor. Jorge parou o carro e olhou para o passageiro, que parecia agora extremamente agitado. O homem saiu do carro com uma rapidez inesperada, e antes que Jorge pudesse fazer mais perguntas, ele entrou no casarão e fechou a porta atrás de si. Jorge, intrigado e um pouco preocupado, decidiu esperar um pouco antes de seguir seu caminho. Enquanto observava o casarão, Jorge notou que as luzes do andar superior começaram a piscar intensamente, como se algo estivesse acontecendo no andar de cima. Então, um som horrível, como um rugido distante, preencheu o ar, fazendo com que Jorge se encolhesse em seu banco. De repente, a porta do casarão se abriu com um estrondo e o homem que havia entrado estava voltando para a rua. No entanto, algo estava terrivelmente errado. O homem estava transformado. Seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural e suas mãos estavam cobertas de pelos. Ele se assemelhava mais a uma besta do que a um ser humano. Antes que Jorge pudesse reagir, o ser se afastou em uma velocidade incrível, correndo para a floresta que começava nas bordas da cidade. O taxista, ainda atônito, observou a cena com uma mistura de medo e de incredulidade. No dia seguinte, a cidade estava repleto de rumores sobre a misteriosa criatura que havia sido avistada nos arredores da Consolação. Jorge decidiu relatar o que havia visto à polícia, mas a história parecia tão absurda que os oficiais o olharam com desconfiança. Para eles, era apenas um conto exagerado de um taxista cansado. No entanto,
Jorge sabia o que tinha presenciado. Ele sentiu uma mudança em suas perspectivas sobre o mundo após aquela noite. A cidade grande, com toda a sua agitação e caos, agora parecia uma tapeçaria de mistérios e horrores que ele nunca havia imaginado. O caso do homem-lobisomem nunca foi solucionado, e a história se tornou uma lenda urbana para os moradores. Mas Jorge nunca mais foi o mesmo. Sempre que a chuva caía e a noite se tornava mais escura, ele se lembrava daquela noite sinistra e da transformação que presenciou. O taxista continuou a dirigir pelas ruas, mas nunca mais olhou para um passageiro sem perguntar se havia algo mais por trás de um simples ato de pegar um táxi. E assim a cidade continuou a girar, cheia de seus próprios segredos e mistérios, enquanto Jorge carregava consigo o peso da verdade que poucos acreditam. E você, ouvinte, acredita nesse conto? Olá, me chamo Betina, tenho 19 anos, moro com meus pais, Ana e Maurício, em uma fazenda no topo da montanha em Campos de Jordão, SP. Desde que eu era pequena, minha mãe me contava a história de que há muito tempo nossa família foi amaldiçoada por um bruxo. Essa maldição consistia em que nossa família, dali para frente, geração por geração, seria lupino e que a milésima geração seria o lupino mais forte da família. Sim, eu sou a milésima geração após a maldição. Eu não acreditava nisso, até eu completar 18 anos. Me lembro muito bem. Era uma noite de lua cheia. Fui dormir por volta das 10 horas, mas acordei às meia-noite, quando comecei a ver por todo o meu corpo pelos, dentes afiados e orelhas pontudas surgiram. Decidi me olhar no espelho e vi uma criatura enorme e feia. Saí de casa, sentei-me e comecei a uivar. Quando acordei no dia seguinte, estava deitada em minha cama, como se nada tivesse acontecido. Me arrumei e fui para a escola. Chegando lá, me senti extremamente cansada, como se não tivesse dormido à noite. O sinal tocou e fui para minha sala de aula. Já estava achando tudo muito quieto, mas é claro que tinha que ter algo de errado. A popular estava lá, implicando comigo de novo. Tentei ignorá-la, mas não deu. Fiquei com muita raiva dela, mas não fiz nada. Após a aula, fui para casa, contei para minha mãe o que havia acontecido na noite anterior, e ela falou que já esperava isso. De noite, me transformei, mas dessa vez foi diferente. Meu instinto me disse para eu seguir na mata fechada. Após uns 10 minutos de caminhada, encontrei a casa da popular da escola. Com a raiva que eu estava dela, não deixei barato. Entrei na casa dela, sentei no tapete da sala e esperei. Ela apareceu, tomou um susto comigo e subiu as escadas correndo. Não menos que eu, é claro. Corri atrás dela, a peguei e levei para a mata. Quando vi que estava bem no meio da mata, a deixei lá e fui para minha casa. Acha que devo contar para meus pais? Era uma noite de lua cheia no vilarejo de Elderglin, uma pequena comunidade encravada entre as montanhas, cercada por densas florestas e lendas antigas. Durante gerações, os moradores contavam histórias sobre criaturas que vagavam pela noite, lobisomens, seres capazes de se transformar em terríveis monstros sob a luz da lua cheia. Muitos acreditavam que essas eram apenas superstições, histórias para assustar crianças. No entanto, havia aqueles que sabiam a verdade. Thomas, um jovem caçador, era cético em relação às lendas até o dia em que sua irmã, Emily, desapareceu misteriosamente na floresta.
Ele era conhecido por sua coragem, mas o medo que sentiu ao ouvir os gritos dela naquela noite o consumiu completamente. Decidido a encontrá-la, ele se armou com seu arco e facas, decidido a enfrentar qualquer coisa que surgisse em seu caminho. Conforme Thomas avançava pela floresta, a escuridão parecia mais densa do que o normal. As sombras se moviam ao seu redor, e o som de galhos quebrando ecoava ao longe. O uivo de um lobo ressoou, mas havia algo de estranho naquele som. Não era um simples animal, havia uma dor, uma raiva primal em seu tom. Ao longo da trilha, Thomas encontrou rastros que não se pareciam com nada que já tivesse visto antes, em grandes pegadas de lobo, mas com sinais de dedos humanos. Suas suspeitas começaram a se confirmar. Ele havia ouvido boatos de que uma maldição antiga havia sido lançada sobre o vilarejo há muitos anos, transformando algumas pessoas em lobisomens, forçados a vagar pelas noites de lua cheia, incapazes de controlar a fome por carne humana. Após horas de busca, Thomas chegou a uma clareira, onde uma pequena cabana, abandonada e coberta de musgo, estava localizada. A porta estava entreaberta, e dentro dela, havia marcas de luta, como se algo ou alguém tivesse sido arrastado para dentro. Com o coração batendo forte, ele entrou na cabana. No centro, acorrentada a uma parede de pedra, estava Emily. Seus olhos brilhavam com um misto de alívio e desespero ao vê-lo, mas algo estava profundamente errado. Seus pulsos estavam sangrando pelas correntes apertadas, e seu corpo tremia. Thomas, vá embora, ela gritou com uma voz que não parecia ser inteiramente dela. Confuso, ele se aproximou, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que ele percebeu. O corpo de Emily estava começando a se transformar. Sua pele rasgava enquanto pelos grossos emergiam, e seus ossos estalavam à medida que sua estrutura física mudava, assumindo uma forma monstruosa. Os olhos dela, antes cheios de ternura, agora eram os de uma fera selvagem. Thomas deu um passo para trás, aterrorizado, enquanto a transformação se completava. Emily não era mais humana. Diante dele estava uma enorme criatura, um lobisomem, de pelos negros e garras afiadas. No entanto, em seus olhos, ele ainda conseguia ver uma centelha de humanidade, um apelo silencioso por ajuda. Mas não havia tempo para refletir. O lobisomem se libertou das correntes com um rugido ensurdecedor e atacou. Thomas, guiado pelo instinto, rolou para o lado, escapando por pouco das garras da criatura. Ele sabia que não poderia matá-la, mesmo que quisesse. Emily ainda estava lá, presa dentro do monstro. Mas como salvá-la? Ele se lembrou de uma história antiga contada pelos anciãos da vila. Diziam que a maldição dos lobisomens só poderia ser quebrada com um amuleto perdido há muitos anos, escondido nas profundezas da floresta. Esse amuleto, conhecido como a Pedra da Lua, possuía o poder de restaurar à humanidade aqueles que haviam sido tomados pela maldição. Com Emily, ou melhor, a fera, perseguindo-o pela floresta, Thomas correu o mais rápido que pôde, guiado apenas pela esperança de encontrar o amuleto. A floresta parecia viva, como se as árvores e a própria terra estivessem cientes da urgência da situação. Enquanto ele corria, os uivos da criatura ecoavam cada vez mais próximos. Depois de horas de fuga, ele finalmente chegou a um antigo templo, coberto de videiras e musgo, onde acreditava que o amuleto estava escondido. Dentro, havia uma sala com uma pedra brilhante no centro. Era a Pedra da Lua. No entanto, ao tentar pegá-la, uma voz ecoou pelas paredes. Você não pode simplesmente tomar o poder da lua. O sacrifício deve ser feito, disse a voz, grave e imponente. Thomas percebeu que, para salvar sua irmã, ele teria que oferecer algo em troca. O amuleto exigia um sacrifício de igual valor. E ele sabia o que isso significava. Sem hesitar,
Thomas colocou a mão sobre a pedra e fez a escolha mais difícil de sua vida. Ele ofereceria a sua própria humanidade em troca da libertação de Emily. A pedra brilhou intensamente, e uma dor lancinante percorreu seu corpo. Ele sentiu sua própria forma mudar, ossos se contorcendo, músculos se expandindo. Ele estava se tornando aquilo que havia jurado destruir. Mas o sacrifício funcionou. A maldição foi transferida, e Emily foi libertada. Quando ela abriu os olhos, seu corpo estava restaurado, e a fera havia desaparecido. Thomas, porém, já não era mais humano. Agora, era ele quem carregava a maldição do lobisomem. Vá, Emily. Você está livre. Siga a sua vida e lembre-se de mim, disse ele com a voz rouca, enquanto sentia o poder da lua cheia assumir o controle. Antes que a transformação fosse completa, ele fugiu para a floresta, afastando-se da irmã, para que ela não precisasse testemunhar o que ele estava se tornando. Emily, em lágrimas, viu seu irmão desaparecer entre as árvores, sabendo que ele havia se sacrificado por ela. A maldição havia sido quebrada para ela, mas agora, Thomas estava condenado a vagar pela floresta nas noites de lua cheia, um lobisomem solitário, mas com o coração de um herói. E assim, a lenda do lobisomem de Elderglin continuou, mas desta vez, com uma nova história de sacrifício, coragem e amor fraternal. Na vastidão de uma planície europeia, cercada por montanhas e florestas densas, vivia um antigo clã cigano, conhecido por suas tradições e habilidades místicas. Entre eles, destacava-se Esmeralda, uma jovem cigana de beleza incomparável, com longos cabelos negros que brilhavam sob a luz da lua e olhos verdes que pareciam refletir a sabedoria de séculos. Ela era conhecida por seu talento com a cartomancia, por suas premonições e pela ligação profunda que tinha com o mundo espiritual. Esmeralda vivia com seu clã, viajando de uma cidade a outra, lendo a sorte de camponeses e nobres, dançando ao redor das fogueiras e celebrando os mistérios da vida e da natureza. Sua vida era simples, mas carregada de simbolismos e segredos. Ainda assim, seu coração ansiava por algo mais, algo que ela não conseguia identificar nas visões ou nas cartas. Havia um vazio em seu peito, um chamado distante que ecoava nas profundezas de sua alma. Tudo mudou na noite de um solstício de inverno, quando seu clã montou acampamento perto de uma antiga floresta chamada Floresta Negra, envolta em lendas de criaturas e espíritos sombrios. O clã evitava aquela região, mas as estrelas naquela noite indicavam que aquele era o local de destino, e Esmeralda, com seus dons, sentiu uma energia poderosa no ar. Algo estava para acontecer. Enquanto os ciganos celebravam ao redor da fogueira, Esmeralda sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Seus olhos fixaram-se na borda da floresta, onde uma figura solitária emergia das sombras. Alto, musculoso e envolto em um manto escuro, o homem parecia carregar o peso de um segredo antigo. Seus olhos, de um amarelo intenso, brilharam à luz das chamas, e por um instante, os olhos dos dois se encontraram. O tempo pareceu parar. Esmeralda não sabia quem ele era, mas algo em seu interior alertava sobre o perigo, embora, estranhamente, ela não sentisse medo. Pelo contrário, seu coração acelerava com uma emoção que ela jamais havia experimentado. O homem se aproximou, mas não cruzou o círculo sagrado da fogueira. Seu olhar carregava uma mistura de dor, desejo e solidão, e Esmeralda sentiu como se pudesse ver sua alma. O ancião do clã, que observava tudo com seus olhos sábios, aproximou-se de Esmeralda e sussurrou: "Cuidado com este homem, minha filha. Ele carrega a maldição da lua." Confusa, Esmeralda questionou o ancião,
mas ele apenas balançou a cabeça. Os lobos caminham com ele, e nas noites de lua cheia, ele se torna algo mais. O aviso deveria tê-la afastado, mas o coração de Esmeralda estava inquieto. Naquela mesma noite, enquanto todos dormiam, ela foi até a floresta, guiada por uma força que não conseguia controlar. Sabia que o homem estaria esperando por ela, e quando o encontrou, ele estava sentado em uma pedra, com um olhar distante, como se estivesse em uma eterna batalha interna. Você deveria me evitar, disse ele, sem sequer olhar em sua direção. Por quê? Esmeralda perguntou, com a voz suave mas firme. O que você teme? O homem finalmente a encarou. Eu sou Luca. E carrego a maldição do lobisomem. Sou amaldiçoado a vagar por estas florestas, condenado a me transformar em uma besta nas noites de lua cheia. Eu poderia machucar você, ou pior. A revelação deveria tê-la assustado, mas Esmeralda apenas sentiu uma onda de compaixão e curiosidade. Eu não temo você, Luca. Há mais em você do que a maldição que carrega. Luca olhou com surpresa. Ele havia esperado repulsa ou medo, mas os olhos de Esmeralda brilhavam com uma mistura de compreensão e algo mais profundo, aceitação. Era como se ela pudesse ver além da fera, além da maldição, diretamente para o homem que ele era. Nos dias que se seguiram, Esmeralda e Luca se encontraram repetidamente nas profundezas da floresta. Eles caminhavam sob as árvores ancestrais, compartilhando suas histórias e segredos. Esmeralda descobriu que Luca havia sido amaldiçoado por um antigo feiticeiro, após defender uma aldeia de um ataque, mas ele havia pago o preço com sua humanidade. Desde então, ele vivia sozinho, vagando pela floresta, temendo as noites de lua cheia. Por mais que Luca tentasse afastar Esmeralda, o laço entre eles crescia. Havia uma química inegável, algo que ia além de palavras. Ele se sentia seguro ao seu lado, e ela, inexplicavelmente, sabia que poderia ajudar a libertá-lo. As noites de lua cheia, no entanto, eram uma constante ameaça. A transformação de Luca era dolorosa e descontrolada. Mesmo ele, com toda sua força, não conseguia conter o lobo interior que dominava seu corpo. Esmeralda, que assistia de longe com o coração apertado, jurou que encontraria uma forma de curá-lo. Ela começou a buscar respostas em antigas lendas ciganas e em feitiços esquecidos. Durante suas buscas, encontrou histórias sobre um artefato perdido, a Lâmina da Lua, uma espada mágica capaz de quebrar maldições lunares. Diziam que a lâmina estava escondida em um templo nas profundezas da montanha, guardado por espíritos ancestrais. Determinada a salvar Luca, Esmeralda sabia que precisaria enfrentar perigos inimagináveis para encontrar o artefato. Luca, ao descobrir seus planos, ficou furioso. Você não entende o que está em jogo, Esmeralda. Não posso deixar você se arriscar por mim. Mas Esmeralda era teimosa e decidida. Eu não posso viver sabendo que você sofre assim, Luca. Há mais em você do que a maldição. E eu estou disposta a fazer qualquer coisa para libertá-lo. Com o coração apertado, Luca cedeu, sabendo que não poderia impedi-la. Ele prometeu ajudá-la na busca pela Lâmina da Lua, mas com uma condição: ele iria enfrentar qualquer perigo para protegê-la, mesmo que isso significasse arriscar sua vida. Os dois partiram juntos em uma jornada perigosa pelas montanhas,
enfrentando criaturas sombrias e desafios ancestrais. A cada passo, o laço entre eles se fortalecia. Nas noites frias, eles se aconchegavam ao redor de pequenas fogueiras, compartilhando sonhos e esperanças. Luca, mesmo com a maldição, permitia-se imaginar um futuro ao lado de Esmeralda, onde ele pudesse ser um homem livre e viver o amor que crescia entre eles. Finalmente, após semanas de viagem, eles chegaram ao templo escondido nas profundezas da montanha. O lugar era sombrio e sagrado, guardado por espíritos antigos que testaram sua coragem e seu amor. Esmeralda e Luca enfrentaram suas próprias sombras e medos, mas juntos, provaram que o amor deles era verdadeiro. No coração do templo, encontraram a lâmina da lua, brilhando com uma luz prateada e mágica. Esmeralda sabia o que tinha que fazer. Com lágrimas nos olhos, ela ergueu a lâmina e a cravou no chão, liberando uma onda de energia que envolveu Luca. O processo foi doloroso, e por um momento, ela temeu que o tivesse perdido. Mas quando a luz dissipou, Luca estava diante dela, ainda mais humano, e a maldição havia sido quebrada. Ele a abraçou com toda a força, as lágrimas rolando pelo rosto. Você fez isso, Esmeralda. Você me libertou. O amor que compartilhavam era agora livre de qualquer sombra. Eles retornaram ao clã cigano, onde foram recebidos como heróis. Luca, finalmente livre da maldição, decidiu ficar com Esmeralda e seu povo. Ele havia encontrado não apenas sua humanidade, mas também o amor de sua vida. Esmeralda sabia que a jornada deles estava apenas começando, mas agora, com Luca ao seu lado, eles poderiam enfrentar qualquer coisa. A lua cheia ainda iluminava suas noites, mas agora, ela era apenas um testemunho silencioso do amor que havia superado a escuridão e a maldição.